E o meu pai é o que cuida da vinha. Então o pai é o agricultor. E aqui a gente vê então esse relacionamento de Jesus com o pai de modo tão íntimo, de modo tão profundo. Os judeus da época não falariam meu pai, eles falariam nosso pai. Mas aqui Jesus o chama de meu e diz que ele e o pai estão trabalhando juntos nesse processo de frutificação na vida de seus discípulos. São distintos, com funções diferentes na mesma missão. Mas meus irmãos, se o verso 1 exalta a pessoa de Cristo, o verso 2 então nos humilha e nos coloca no devido lugar. Porque o verso 2 vai dizer então para nós, que nós somos meros ramos. Olha o verso 2 comigo na sua Bíblia, por gentileza. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E se nós estamos perguntando quem são esses ramos, no verso 5 ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então nessa manhã, se você me permite a ilustração, olha para você aqui um pouquinho. Se contempla aqui um pouquinho. Se olha no espelho. Nós estamos tão acostumados a pensarmos de modo tão elevado acerca de nós mesmos, não é? Não, se eu não estivesse nessa igreja, imagina, essa igreja jamais teria os frutos que ela teve. Não, eu faço parte da família que fundou a igreja. Você não sabe a minha história aqui. Não, se nós perdemos a pessoa A, ou perdemos a B ou a C, o que vai ser de nós? Nós temos essa tendência, às vezes, de nos compararmos uns aos outros, e Jesus está dizendo, vocês são meros ramos. Se contempla um pouco. Se coloca no seu devido lugar. E eu não sei se você sabe, mas o ramo ele é frágil. O ramo é totalmente limitado. O ramo é dependente. O ramo sente dor. O ramo entende a sua falta de capacidade de viver por si só. E Jesus está dizendo, se de um lado eu sou a videira verdadeira, do outro lado vocês, todos vocês, sem distinção, são meros ramos. Se nós entendêssemos isso, nós nos livraríamos de muitas crises que nós passamos. A primeira crise que nós estaríamos livres são de crises emocionais. Porque grande parte das nossas crises emocionais é porque nós pensamos demasiadamente acerca de nós. E hoje você sabe, com esse triunfo terapêutico, nós não podemos mais nos comportar como ramos. Você não pode mais ser estressado, você não pode mais ter ansiedade, você não pode mais ter dias tristes, você não pode ter uma noite mais deprimida. Para cada crise de um ramo, há um CID, há uma análise psiquiátrica na sua vida agora. E é por nós pensarmos demasiadamente acerca de nós mesmos, nos cobrarmos demasiadamente, que nós entramos em parafuso, nós entramos em crises emocionais. Ramos. Se nós entendêssemos que nós somos ramos, nós nos livraríamos das crises relacionais. Porque C.S. Lewis vai dizer que quanto mais orgulho a pessoa tem, menos ela gosta de ver orgulho na vida do outro, porque o orgulho é extremamente competitivo. Agora, por que você vai ficar se comparando com a vida do outro? Somos ramos. No que você é superior? A grande amizade, a melhor amiga do orgulho, nós sabemos, é a própria inimizade. É o único vício que você não pode conviver com as pessoas. Todos os demais você pode, mas o orgulho não te permite isso. Se nós entendêssemos que nós somos ramos, nós nos livraríamos da crise de identidade. E a crise da identidade está na moda hoje em dia, principalmente com os nossos adolescentes. E você sabe que o grande problema da crise de identidade é que ela é instável, o seu fundamento não é sólido. A nossa identidade está naquilo que eu faço no trabalho, a minha identidade está no quanto eu ganho, a minha identidade está na minha função, no meu cargo, e o problema é que quando nós perdemos essas circunstâncias, nós simplesmente nos perdemos.
E o que Jesus está dizendo para nós é que o nosso valor, o nosso status, a nossa posição não está em nós mesmos, mas é nesse processo, nessa união, estando em Cristo, que é aí que está a nossa verdadeira identidade. A identidade, de acordo com o Evangelho, não é algo que você adquire, mas é algo que é doado a você. É estando na videira verdadeira que você encontra esse fundamento sólido para ser de fato quem você precisa ser. Eu sou a videira, mas vocês não. Vocês são meros ramos. E aí, então, Jesus vai falar agora do processo da frutificação. E eu não estaria errado de dizer que nós até gostamos dos frutos, mas não gostamos do meio que Deus usa para produzir os frutos em nossas vidas. O processo de podagem. Porque se você olhar no verso 2, olha comigo no verso 2 da sua Bíblia, o pai que é o agricultor, ele realiza duas coisas. A primeira coisa que o pai faz é todo o ramo que estando em mim não der fruto, o pai corta. E na história, esse verso foi usado inclusive para defender que você pode perder a sua salvação. Aliás, se você é um ramo e está na videira e o pai corta, significa então que você pode perder sua salvação. Claro que não. No Evangelho de João é o único, talvez, evangelho que você vai ter mais dificuldade, inclusive, de defender que você vai perder a salvação. Jesus é enfático em dizer que o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei ele fora. O que Jesus está distinguindo aqui é entre o verdadeiro ramo e o falso ramo. Judas estava aqui ouvindo essa parábola de Jesus. Ele era um ramo que estava ali com Jesus, mas nós sabemos o fim dele. Ele foi cortado. É isso que Jesus está dizendo. Olha, há aqueles que estão em mim e serão cortados. Mas o que choca nessa passagem é que não somente os ramos falsos são podados. Mas olha o verso 2. E todo que dá fruto, ele limpa. E ele limpa para que produza mais fruto ainda. E aí você sabe que o processo de podar na antiguidade era extremamente necessário para que a vinha se mantesse ali com uma boa saúde. Eles treinavam esses agricultores ali, aqueles que realizariam esse processo por 2 a 3 anos. E o que Jesus está dizendo é que não somente os ramos falsos são cortados para julgamento, mas inclusive os ramos verdadeiros, a navalha divina é usada para o nosso tratamento. E é nesse processo em que a navalha divina começa a ser usada em nossa vida, que nós sentimos inúmeras dores. Porque vocês sabem que nesse processo em que o agricultor vem podar, ele não só poda aqueles tecidos mortos, mas ele poda inclusive aqueles tecidos vivos. E é quando o Pai vem com essa navalha divina e começa a tirar de nós aquilo que nós tanto amávamos, aquilo que nós tanto valorizávamos. É nesse processo que ele começa a parar as nossas pontas, que nós estamos nos apegando nessas coisas que são extremamente importantes para nós, que nós sentimos inúmeras dores. E o que Jesus quer que nós vejamos nessa manhã é que a nossa união com Ele não está isolada dessas experiências externas. Pelo contrário, são essas experiências de podagem divina, da navalha divina, que tornam, inclusive, esse relacionamento com a videira ainda mais legítima, aprimorada e influenciada. Jesus está nos ensinando que o Pai governa todas essas experiências de perseguição, de sofrimento, de calamidade, de doença, de perda, de acidentes, de morte, para que elas não fiquem sem propósito. Mas é através dessas circunstâncias que o Pai permite que aconteça em nossas vidas, que Ele venha parando os seus ramos para que eles possam então ser inclusive mais frutíferos. Sofrimento não nega a presença de Deus em nossas vidas, Ele está totalmente ativo com a sua navalha divina agindo em nossas vidas. E a pergunta que fica para nós então nessa manhã é: como Deus tem podado você? Como você tem visto essa circunstância? Você tem dado um mérito a quem?
Não, 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 isso aqui só pode ser coisa do diabo, Deus não está envolvido nisso. Aí você vai ler o livro de Jó. Jó estava lá, o diabo estava envolvido, mas ele diz: o Senhor quem fez, o Senhor quem deu e o Senhor quem tirou. O agricultor sabe o que ele está fazendo. Deus sabe que os frutos que precisam ser produzidos através dos seus ramos, e Ele vai usar o sofrimento, essa podagem divina para produzir esses frutos, a fim de que nós não desperdiçamos essas circunstâncias tão difíceis que nós enfrentamos.